E aí, pessoal, super fácil hoje, ó, show de bola. Olha o que eu trouxe pra vocês, ó, um motor de portão, é isso aí, ó. A gente hoje vai aprender a instalar um motorzinho de portão, que é uma coisa muito simples e a maioria das pessoas tem dificuldade, até alguns eletricistas não mexem, porque acha que é chato. Mas se você seguir aqui, ó, o manual de instalação, gente, fica muito simples, tem que seguir o passo a passo. E o nosso super fácil de hoje é simplesmente o passo a passo. E a dica que eu deixo já de cara para você é o seguinte: jamais deixe de ler o manual desses produtos aqui, viu? Esse motor aqui sempre tem que ser instalado com manual. Então aqui, ó, tá ele montadinho pra gente, né? Já fiz alguns takes aqui que a gente vai apresentar para vocês agora. E a gente também vai mostrar lá na obra como é que ele funciona, como é que tem que ser a instalação da cremalheira e as dicas que eu dou para você aí, que eu já tive alguns probleminhas com o motor por causa de não capricho na instalação, mas aí eu tenho essas dicas para passar para vocês aí. Então vamos lá, que o Super Fácil também é show de bola. Ah, se inscreve no canal aí já de uma vez, hein? Beleza, pessoal, tá aqui o nosso motor. É uma explicação básica aqui sobre o que é cada componente dele. Aqui nós temos a placa de acionamento desse motor, tá legal? Aqui tem todos os componentes, daqui a pouco eu explico mais detalhado nela. Aqui nós temos o capacitor, tá, desse motor. É um capacitor aqui que ele tem aqui 10 microfarads, tá? Então ele vai tocar tranquilo no nosso motor, depois eu vou explicar como é que ele liga aqui, eu já vou deixar no esquema já pra gente, tá? Aqui nós temos os dois sensores de fim de curso, que são praticamente ímãs, tá? Aqui são dois sensores, o sensor esquerdo e o sensor direito, depois a gente vai descobrir qual que é qual aqui, eu vou ensinar vocês como é que descobrir, como é que deve ser instalado, tá bom? E aqui nós temos os controles, ó. Aqui nós temos os controles, o motor, esse motor aqui, ele vem com dois controles, e aqui nós temos ele com um controle reserva que a gente comprou aqui. Aqui tem nossa antena também, que é para recepção, para melhorar a recepção da placa, do sinal, dos controles e tudo. Então esse aqui é um fiozinho, que é uma antena, daqui a pouco eu vou mostrar como é que liga para vocês. Primeira coisa que a gente tem que atentar é o seguinte: na ligação dessa placa aqui, ó, dentro do motor vem um trilhozinho aqui, ó, que a gente encaixa ela aqui, ó. Então é bem simples, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, é encaixar ela nesse trilho e aí a placa fica fixa aqui. O capacitor automaticamente ele vai ficar aqui assim depois, ó, que aí a tampa do motor vai dar para vir para encaixar. Por enquanto não vamos pôr o capacitor não, tá bom? Então ele vai vir colocar na frente aqui. Agora, como que é feita a ligação na placa? Eu sempre começo do lado esquerdo da placa para a direita até a gente finalizar o fechamento dela, tá? Antena primeiro, olha, aqui na placa dá para vocês verem, tem um símbolo falado anti. Aqui que vai ser ligada a antena dela. Então a gente coloca ela no borne aqui, essa antena, e vamos fechar o borne aqui rapidinho, ó. Ok, essa antena é só para recepção, tá bom? No diagrama de ligação do manual, é sempre bom vocês lerem também o manual de ligação dessa placa aqui. A gente tem que colocar aqui, dá pra gente ver o que são essas outras indicações aqui, ó. Que nem que tem a saída para uma botoeira, tem a saída para um sinalizador, se for necessário, que é sinalizador de porta de garagem. Aqui nós temos uma saída de transmissão também. Fotocélula, se a gente tiver que ligar uma lâmpada, a gente tem que colocar um módulo e tudo. Só que a gente não vai aprender agora a ligar isso aqui. Tem uma saída 12 volts também, caso a gente tenha que colocar uma sirene, né, de 12 volts, você pode ligar direto na placa com um módulozinho que vem separado. Mas a gente não vai aprender a ligar mais nada aqui agora, ou seja, esse lado aqui, ó, você lê no manual, se você tiver a necessidade de colocar sinalizador e tudo, você lê no manual como é que faz essa ligação aqui, beleza? Agora nós vamos nos importar com esses bornes de cá. O que significa cada um desses? No nosso diagrama, a letra U aqui, ó, é pra gente ligar o fio amarelo do motor. Então a gente tem que ligar o amarelo do motor aqui, direto no U aqui, ó, e vamos parafusar para ele fechar. Deixa eu colocar ele aqui rapidinho. Galera, é um componente eletrônico, então tem que ser bastante delicado para você fazer essas conexões aqui. Lembrando que não pode ficar aparecendo os fios não, tá? É bom você tomar muito cuidado aqui na hora de conectar. Outro detalhe aqui, ó, o cabo preto e o cabo azul direto do motor. Como que é feita a ligação? É no V ou no W? Olha, o motor aqui, ó, depende da forma com que ele vai abrir. Muitos motores desses são instalados de cabeça para baixo também. Então a gente não pode falar que o V é o azul e o W é o preto. Vai depender da forma com que ele tem que abrir, para frente ou para trás, tá? Então, a gente coloca ele, sempre eu opto por usar o azul primeiro aqui, ó, e a gente testa esse motor para ver se ele vai estar rodando no sentido certo, abrindo para o lado direito e fechando para o lado esquerdo. A cremalheira tem que rodar nos dois sentidos, tá? Então, eu sempre coloco aqui, mas se você apertar e ele
abrir para o lado errado ou ele fechar para o lado errado, automaticamente você pode inverter os dois cabos aqui, tá bom? Ok, então tá conectado os dois cabinhos do motor. E aí tem escrito um CAP aqui, um CAP. Isso aqui é o capacitor. Então o capacitor também não tem lado para você estar ligando, tá? Então é só você conectar o capacitor aqui, ó, nos dois buraquinhos que estão indicados para ele. O capacitor vem com um cabinho um pouquinho grande aqui, você pode dobrar a ponta do cabinho e tá conectando. A mesma coisa você pode fazer com os outros aqui. Na verdade eu vou tirar os outros aqui e vou dar um capricho melhor, ó. Eu vou dobrar a pontinha dos cabos, que nem eu fiz com o capacitor, ó, que aí ele tem uma área de contato maior com a placa e automaticamente ele fica mais organizado. Ó, deixa eu colocar aqui, ó, e vou tirar os outros aqui rapidinho, aguenta aí. Então, pessoal, depois de ter ligado aqui o nosso capacitor, né, eu vou colocar o capacitor sempre nessa posição aqui, na hora de fechar o motor. Por enquanto eu vou deixar ele aqui para ficar mais fácil a explicação pra gente. Ok, aí nós temos um F/N. Esse motor meu aqui, ele é feito para ligar em 127, no caso, então ele é monofásico. A fase tem que entrar nesse F aqui e o N tem que entrar no neutro. Então a gente tem que colocar a fase no F e o N no neutro, tá? Eu vou fazer agora então a ligação da fase do neutro. Aguenta aí que eu vou pegar o cabo de fase e neutro aqui. Ok, pessoal, estamos de volta aqui então. Eu já energizei o meu motor, tá? Mas lembrando que eu conectei o cabo de fase pela cor preta e o azul, que é o neutro, né? Aqui na nossa placa. E estava desenergizado. Agora eu já liguei já o disjuntor de proteção. Estou colocando aqui cabo 2,5 mm que deve alimentar esse motor, tá bom? A gente sabe, a NBR 5410 fala que para circuitos que a gente vai ligar qualquer equipamento, a não ser iluminação, circuitos de tomada, por exemplo, ou motores, tem que ser no mínimo 2,5 mm, legal? Então aqui temos o cabo 2,5 mm fase na cor preta, azul, neutro, e o aterramento, a gente pode conectar direto na carcaça dele, em qualquer parafusinho dele aqui, você aterra diretamente no sistema de aterramento, se você tiver disponível condutor de aterramento aí. É bom sempre aterrar que você evita a queima do motor aí, no caso de uma descarga atmosférica, alguma coisa assim, tá bom? Outra coisa, o capacitor aqui está conectado, eu vou deixar ele de lado para facilitar aqui na explicação nossa. E aí o próximo passo, depois do motor ligado, é você aprender os controles, né? Você gravar eles na placa. Nenhum controle vem programado para a placa. Então, ó, se eu apertar ele não dá nada, tá? O motor está energizado, então não dá nada. Como é que eu faço para me aprender esse motor aqui, ó? Tá vendo um botãozinho que está escrito aprender aqui embaixo, ó? Tem um botãozinho. Então eu clico nele, ó, só aperto uma vez, ó. Aí vai piscar o LED e aí, ó, pronto. Eu já gravei o botão número 1. Se eu apertar o botão número 1, ó, meu motor aciona na hora. Parei o motor também. Agora o 2 ainda não está programado aqui, ó. Então, eu venho no aprender, clico uma vez, e aí o 2, ó, pronto, apertei, ele gravou, agora ele tá valendo, ó. Então eu abro e fecho o motor. Lembrando que aqui eu já testei também, meu motor tá abrindo pro lado certo e tá fechando pro lado certo também. Então é importante que a gente já saiba no sentido horário tá abrindo, no sentido anti-horário ele tá fechando. Outra coisa muito importante que vocês precisam saber é sobre o sensor dele. Ele tem um sensorzinho aqui, ó, que na hora que o sensor de fim de curso passar por ele, ó, por esse sensorzinho aqui, ó, na hora que ele passa por ele, aí a placa desarma, ela desliga. Então esse sensorzinho aqui que vai ser pra gente nivelar lá no portão, que eu vou mostrar pra vocês depois dele instalado, como é que é o funcionamento. Outro negócio importante, outro detalhe importante também que eu vou explicar com mais detalhes na hora que a gente for lá pra obra, é isso aqui, ó. É o motorzinho, né, o botão número 1 aqui, ó, do Jeep, que é o que vai determinar a frenagem do nosso motor. Sabe aquele motor que quando ele tá fechando ele dá uma pancada, né, no batente? Pois é, esse motor aqui, ó, tem como você regular a frenagem dele a partir desse Jeep aqui, ó. Você coloca ele no 1 aqui, ó, e aí você tem como, passa ele para baixo, no ON, e aí você tem como regular ele também, tá? Então eu vou deixar ele aqui no 1 por enquanto, e aí na hora que a gente for para a obra, eu vou regular ele direitinho e mostrar como é que é a frenagem do motor. Beleza, galera? Então, por enquanto, a regulagem, a energização e o teste do nosso motor tá aqui. Agora nós vamos correr lá para a obra pra gente instalar esse motor e ver se tá tudo funcionando direitinho e as considerações finais, beleza? Vamos para lá então. Isso aí, pessoal, estamos na obra então. Tô fazendo essa filmagem aqui do celular mesmo, tá? Apenas para fixar pra gente aqui. E aí agora eu vou mostrar pra vocês aqui o motor que eu já instalei no portão, a cremalheira, e o motor ali instalado. Vamos dar uma olhada aqui, hein? Como eu expliquei pra vocês, aqui tá o nosso motor, tá? O sensor fim de curso já tá instalado nele. Esse aqui é o nosso sensor, né, fim de curso do lado esquerdo, é o que vai desativar o motor. A regulagem dele a gente já aprendeu, né? Aqui tá a cremalheira também. Eu optei fixar essa cremalheira com parafuso autobrocante, tá bom? Aqui tá tudo com autobrocante. Aqui eu gastei 3 cremalheiras, tive que cortar elas, porque eu tenho um portãozinho social aqui, ó. Então quando chegar no portãozinho social,
a gente tem que fazer essa divisória aqui, encaixar uma cremalheira na outra, tá bom? E aqui tem um outro sensor, que é o fim de curso, tá? Ele é o do lado esquerdo, na verdade, o outro é do direito, perdão. Esse aqui, eu tive que usar esse parafuso aqui para segurar, porque do lado de cá não tem muita opção, então eu utilizei um autobrocante aqui um parafuso com uma arruelinha, né, uma borboletazinha. Então o trilho ele foi fixado. Uma coisa legal para vocês saberem, importante demais, olha. Aqui você tem que deixar um espaçamento de mais ou menos 2 milímetros entre a engrenagem e a cremalheira, tá bom? É importante vocês saberem disso, porque não pode ficar montando muito não. E aqui tá a alimentação nossa. Isso aqui já é uma base já existente, já tinha um outro motor aqui. Isso aqui já é uma base existente, já tinha um outro motor aqui. Então eu só aproveitei e coloquei esse novo motor. E agora vamos testar o funcionamento dele. Lembrando que eu falei sobre a opção de parada dele aqui, né, no Jeep 1. Só que o motor não tá dando, o portão não tá dando pancada, não tá fechando muito forte. Então vamos testar para ver aqui como é que tá o funcionamento, ó. Ó, ele vai chegar o sensor agora e aí ele vai ter que parar sozinho. Ok, ele parou sozinho, né? Agora vamos ver a pancada dele, como é que tá o fechamento, ó. Então ele tá um fechamento bem suave, eu não vou regular a parada dele. Como eu expliquei pra vocês, se você tiver que regular a parada suave dele, você aperta um aqui, ó. Ele vai começar a fazer a parada mais suave, tá? É só mexer no Jeep 1 ali, que nem eu tô mostrando pra vocês aqui. É isso aí então, pessoal. Quero agradecer ao meu amigo Clero Mendes, uma fotinha do Clero aqui. O Clero e a Noélia são meus clientes e meus amigos, tá? Eles cederam pra gente aí o motor e também o portão, deixaram a gente filmar lá no imóvel deles. Então tá bom, Clerão, muito obrigado pelo apoio aí, cara. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Gostou desse vídeo? Deixa um like pra gente. Não gostou? Deixa aqui embaixo um comentário. Fala, André, faltou melhorar isso aí pra gente. Um grande abraço e até o próximo Super Fácil.